Meus irmãos, bom dia. Hoje, sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, quando nós trazemos à nossa memória a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua entrega na cruz do Calvário em nosso lugar. Jesus se entregou por amor a nós. Veio a este mundo, se encarnou, viveu, sofreu, cumpriu a profecia e se entregou naquela sexta-feira. Recordamos sempre neste dia as palavras da cruz, que na verdade são frases, as 7 frases da cruz. Costumeiramente realizamos em nossa igreja um culto chamado Culto das 7 Palavras. Porém, neste ano, vivendo este cenário totalmente atípico de isolamento social, não teremos o culto presencial. Porém, não podemos deixar de passar a mensagem, de transmitir esta mensagem, recordando este momento de nosso Senhor Jesus Cristo ali no Gólgota, no Calvário. As últimas palavras de Jesus no Calvário antes de sua morte, estando já pendurado no madeiro, foram 7 frases, as quais ficaram conhecidas como as 7 palavras da cruz. É interessante observar estas frases, porque em todas elas nós vemos que Jesus não fala aleatoriamente. Em cada expressão há um fundamento, em cada palavra um significado. Convido você a nos acompanhar em uma breve meditação destas 7 frases que Jesus proferiu ali na cruz do Calvário. Vamos ter uma palavra de oração primeiramente. Senhor, nós queremos te agradecer por este dia, quando trazemos à nossa memória a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Através de sua morte e consequente ressurreição, o Senhor nos redimiu. O Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado. Por isso, ó Deus, neste dia, mais do que uma reflexão sobre o Gólgota, o nosso coração se enche, ó Deus, também de alegria em saber que por este sacrifício o Senhor nos redimiu. Nos abençoa agora neste momento de meditação, através da recordação das frases que o nosso Senhor Jesus Cristo proferiu ali na cruz. Que haja, ó Deus, edificação de todos nós ao refletir sobre estas mensagens tão profundas, ditas pelo nosso Redentor. Abra o nosso entendimento e fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. A primeira palavra da cruz, ou a primeira frase que Jesus proferiu na cruz, nós encontramos em Lucas 23, 34. Diz assim a palavra do Senhor, palavras do Senhor Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No auge do seu sofrimento, pendurado ali no madeiro, Jesus não perdeu a dimensão da fragilidade do ser humano e por isso roga ao Pai uma palavra de perdão àqueles que estavam o crucificando. O perdão de Cristo aos seus algozes é a base para o perdão que devemos conceder uns aos outros. Porque ele perdoou, devemos nós também perdoar uns aos outros. Quando oramos na oração que Cristo nos ensinou, perdoa-nos
as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nós devemos refletir sobre esta palavra tão poderosa. Perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Jesus, através desta frase extraordinária, evidencia todo o seu amor, todo o seu perdão. Ele foi capaz de, mesmo em dores, sendo crucificado, rogar ao Pai perdão àqueles que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A segunda frase, a segunda palavra da cruz, nós a encontramos também no Evangelho de Lucas, capítulo 23, agora o versículo 43. A frase diz assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui nós temos uma palavra de salvação. Se a primeira frase da cruz foi de perdão, a segunda é de salvação. É interessante quando nós lemos o relato da crucificação e então vemos que Jesus foi crucificado ao lado de dois malfeitores. Um dos malfeitores se arrepende de seus pecados e então se dirige a Jesus, dizendo ao Mestre: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então disse a ele: hoje estarás comigo no paraíso. O que é isso, irmãos, senão uma palavra de salvação? Quantos de nós desacreditamos muitas vezes nessa misericórdia divina, acreditando que somente nossos esforços nos tornarão dignos de receber a salvação? E eu pergunto a você, o que fez aquele malfeitor ao longo de sua vida? O que fez ele para merecer essa palavra de salvação? Nada. Tão somente se arrependeu de seus pecados naquele momento final, naquela oportunidade final que ele teve, e ele foi salvo. A salvação é pela graça, mediante a fé. Aquele homem creu nos momentos finais da sua vida e recebeu essa palavra de salvação de Jesus. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A terceira frase que Jesus proferiu na cruz a encontramos no Evangelho de João, capítulo 19, os versos 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus proferindo esta terceira frase: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Se Jesus era o responsável pelo sustento da família antes de começar seu ministério público, e se toda menção a Maria durante os anos de seu ministério o envolve em um calmo distanciamento das restrições de uma família meramente humana, então é maravilhoso lembrar que mesmo quando estava pendurado no madeiro, sofrendo como o Cordeiro de Deus, imaculado, ele se preocupa com sua mãe e fez provisão para ela, pedindo a João, o discípulo amado, para cuidar de Maria. Por quê? Porque Maria deveria olhar para Jesus não mais como um filho, mas como o seu Senhor e Salvador. Por isso ele diz mulher. Ele não diz mãe, ele diz mulher. O Senhor Jesus teve a preocupação de não deixar Maria desamparada. Encarregou de cuidar dela alguém da sua confiança. Jesus nos ensina aqui com esta frase a nos dedicar ao cuidado.
uns dos outros, dos nossos familiares. Jesus confia a sua mãe aos cuidados de João. Muito provavelmente José já estava morto. E ele então nos ensina com esta palavra, uma palavra de cuidado. Cuidado com os nossos. A quarta frase nós a encontramos em Mateus 27:46, Marcos 15:34. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui nós temos uma palavra de desamparo. Teria Deus abandonado o seu filho amado ali na cruz? William Hendrickson, um grande comentarista do Novo Testamento, assim afirma. Imagine uma criança muito enferma. Ela é ainda muito tenra para entender por que precisa ser levada a um hospital e ficar internada em um leito de CTI, sem a presença dos pais. Seus pais a amam, levam ela aos cuidados médicos e a deixam ali. E eles não podem ficar ali. É possível que a criança se sinta abandonada pelos pais, não é verdade? Então Hendrickson diz, foi exatamente isso que aconteceu ali com Jesus. O Pai, Deus, não compactua com o pecado. E como Jesus carregava ali no madeiro os nossos pecados, o abandono de Deus era necessário naquele momento. Ele é santo, ele não compactua com o pecado. Jesus sente, então, neste momento, a reprovação de Deus pelo pecado que ele carregava. Então ele se sentiu abandonado. Deus estava lançando sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus então sente o desamparo e clama: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta frase nós a encontramos no Evangelho de João, capítulo 19, versos 28 e 29. A frase é curta, porém profunda. Jesus disse: tenho sede. Pense em Jesus ali na cruz. Os momentos que antecederam a cruz foram de extremo sofrimento. O corpo de Cristo estava dilacerado, rasgado. Cãibras, dores, sede cruel, agonia, o peso espiritual levando os nossos pecados. Nesta palavra, tenho sede, nós vemos então a humanidade de Jesus. Ele sente sede. Na palavra Deus meu, por que me desamparaste, nós temos então a dor da alma. Aqui, nesta palavra, tenho sede, é a dor física. Aquele que criou as águas, agora pede água. A humanidade de Jesus é evidenciada. A penúltima palavra, a sexta frase que Cristo proferiu na cruz, nós a encontramos também no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, quando Jesus então disse: está consumado. Tetelestai. Cumpri a obrigação. Realizei a tarefa. Saldei a dívida. É como um carimbo final. Está pago. Quitado está a dívida. Ao receber a escritura de um imóvel, o comprador recebia a inscrição Tetelestai nos tempos de Cristo. Colossenses 2, o apóstolo Paulo afirma: o escrito de dívida foi pago por Cristo na cruz. Jesus, então, olha do alto da cruz o novo mundo que começa para os redimidos
e com o seu carimbo, ele diz: Tetelestai, está consumado, está pago. Os escolhidos do Pai recebem então em letras de lágrimas, suor e sangue a quitação pelos seus pecados. Que bênção, não é mesmo? A última palavra, a sétima frase que Cristo proferiu na cruz, nós a encontramos em Lucas 23, 46. A frase diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui temos, irmãos, a palavra final, uma palavra de rendição. Como vimos na primeira palavra, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, nós temos uma palavra de perdão. Na segunda, hoje estarás comigo no paraíso, uma palavra de salvação. Na terceira, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, uma palavra de cuidado. Na quarta, Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos uma palavra de desamparo necessária naquele momento. Deus lançando sobre Cristo todos os nossos pecados, Ele pagando ali o preço pelos nossos pecados. Na quinta palavra, tenho sede, nós temos uma palavra que revela a humanidade de Jesus. Na sexta, está consumado, a palavra de quitação, de consumação do preço sendo pago. E agora, nesta palavra, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, uma palavra de rendição. O plano eterno de Deus agora estava cumprido. Eu não sei se você já teve a experiência de vivenciar a morte de alguém que possui a certeza da salvação, mas é uma entrega, é uma volta para casa, a segurança de se entregar totalmente ao Criador e Redentor, ao Pai. Jesus fez isso. Jesus tornou certa a salvação de todo aquele que crê. E por isso agora, com o sentimento de dever cumprido, ele se rende. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, estas frases que recordamos rapidamente nesta hora são frases profundas, são frases que nos aproximam do Calvário para olhar para a obra de Cristo, consumada, aceita por Deus. São frases que nos quebrantam, não é mesmo? Afinal, a cruz é o evangelho que o crente deve viver. Separando, é claro, os atos redentivos, pois esses nós não podemos imitar a Jesus, eles são únicos, somente Cristo podia realizar e realizou. Mas separando esses atos salvíficos, nós devemos viver a mensagem da cruz. Cada situação dolorosa pode ser uma ferramenta para crucificar o velho homem, o homem carnal, e ressuscitar o homem espiritual. Disse certo teólogo: quantas vezes nós nos sentimos como numa sexta-feira de dor, mas saiba que depois Deus nos propicia um domingo de ressurreição, quando revivemos para Deus. Voltar ao Calvário, nesta hora, recordando estas frases de Cristo, é como um redirecionar a nossa vida. É tomar a decisão corajosa de se entregar ao Pai, não somente com o nosso coração, mas com a nossa mente, com o nosso ser integral. E eu pergunto a você, sua vida está entregue nas mãos do Pai? Nós cantamos um hino muito maravilhoso que diz assim: nas mãos de Deus eu vou sereno e calmo.
Nas mãos de Deus eu tenho plena paz. Vou sossegado até o fim, pois eu sei que Deus cuidará de mim. Seguro estou em suas mãos. Que Deus aplique na sua mente e no seu coração a mensagem da cruz. Que através desta recordação das frases que Cristo proferiu na cruz do Calvário, sejamos edificados neste dia, alimentando em nós a bendita esperança da ressurreição. Que Deus nos abençoe e que nos faça olhar para estas frases e nos identificar com o nosso Redentor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento de meditação, ao trazer à nossa memória, mente e coração as frases que Cristo proferiu na cruz do Calvário. Somos alimentados, ó Deus, pela mensagem do Evangelho, a mensagem de perdão, a mensagem de salvação, a mensagem de rendição. Ó Deus, que possamos sempre trazer à nossa memória a mensagem da cruz e viver o Santo Evangelho. Te louvamos pelo sacrifício vicário, substitutivo de nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por meio dele, o Senhor nos redimiu. Louvado seja o seu nome. Graças te damos por este momento de edificação na palavra. Ó Deus, te bendizemos, porque a tua palavra é alimento. Louvado seja o teu nome por este alimento nesta hora. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e aplique esta palavra no seu coração.